Olá pessoal, aqui ao lado de Renata Bezerra de Mello, nossa colunista de política, estamos com o senador Humberto Costa, do PT, para mais uma edição do No Cafezinho. Tudo bom, Humberto? Tudo bom, bem? Renata? Tudo bem, Daniel? Tudo bom, senador? Bem. Obrigada pela atenção aqui com a gente. Tomar um café hoje com o senador, sem café. Sem café, mas bom, é o cafezinho. Essa semana bastante conturbada aí, um ato da vereadora Malíria Reis, que quer ser candidata a governadora pelo PT, anunciou o apoio de Silvio Costa para sua postulação, ele que foi indicado aí para ser o senador na possível, provável, sonhada chapa liderada por ela. Muita resistência também entre os que defendem a aliança com o PSB. Queria saber da sua opinião, o que é que você achou das declarações deles, sinalizando para a sua ida justamente para essa chapa liderada por ela. Bem, eu entendi que aquele ato não teve qualquer fundamentação em posições partidárias, né? Foi algo de iniciativa pessoal e também sem qualquer debate interno no PT. Isso é uma coisa, inclusive, inusitada, porque quem conhece o funcionamento do PT sabe que se o processo para a definição de uma candidatura já é complexo, imagine para a definição de uma aliança, não é? E, naturalmente, que eu tenho a pretensão de ser candidato a senador novamente, mas não creio que a maneira melhor seja essa de me apresentar, de me lançar à sociedade sem que o partido faça uma discussão aprofundada. Todo mundo sabe que nós estamos dando prioridade à questão nacional, à candidatura de Lula, à formação de alianças com partidos da área da centro-esquerda. E todo mundo sabe também que Pernambuco é vital para isso, né? Então, o que nós temos que fazer é aguardar que a Comissão Executiva Nacional se posicione de forma definitiva para então nós fazermos a discussão aqui no Estado. Se a ideia for de ter uma candidatura própria, nós marcharemos com ela. Também, Mas se o senhor for uma avalia aliança, que quando Marília lança uma candidatura com um senador já na chapa, né, que é, no caso, o Silvio Costa, isso coloca a sua candidatura ao Senado em segundo plano? O senhor leu dessa forma? Não, eu não quero nem opinar sobre essa questão, porque eu entendo que nesse momento, inclusive isso teve a anuência, a concordância de todo mundo, o debate que se está fazendo é sobre a questão nacional. Então, só vale a pena e só faz sentido uma discussão sobre chapa ou alianças para uma candidatura própria, para uma eventual entendimento com o PSB, depois que essa decisão for tomada. Então, eu acho que houve uma antecipação desnecessária nessa discussão. Depois de muitas críticas entre os que defendem a aliança com o PSB e os que defendem a candidatura própria, eis que a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, se pronuncia e coloca a sua candidatura para o Senado como uma prioridade também nesse jogo aí, que vai continuar conversando com o PSB, né, Renata? E que essa decisão deve vir no final de julho, mas colocou claramente que a prioridade é a reeleição de figuras que já têm mandato como a sua. Como é que você vê a declaração de Gleisi hoje? Na verdade, essa declaração ela é coerente com aquilo que o PT definiu como suas prioridades. A prioridade principal é exatamente a eleição de Lula, a retomada da presidência da República com Lula, ou se ele não puder vir a ser candidato, com alguém que venha substituí-lo pelo PT. Depois nós temos a necessidade de dar a esse presidente, que certamente será eleito, a condição de ter maioria ou pelo menos uma vida menos dura do que Lula e Dilma tiveram no Congresso Nacional. Então, a segunda prioridade é a Câmara dos Deputados, isso define o fundo partidário, o tempo de televisão. A terceira é o Senado, é aí onde os estados que têm senadores, a prioridade é a eleição desses senadores, para só então nós discutirmos as candidaturas ao governo dos estados, né? Então, ela foi muito coerente com essa definição, que foi tomada por unanimidade dentro do partido já há algum tempo. Senador, mas para essa questão da chapa proporcional, seria mais interessante o PT hoje aliado com o PSB, porque há quem diga, se o PT se aliar com o PSB, vai ser muito mais difícil fazer deputados federais. E aí, de ontem, havia já nos bastidores desse pessoal que defende a candidatura própria do PT, quem dissesse que a aliança com o Avante, do deputado Silvio Costa, seria
tornaria viável a eleição de pelo menos 2 deputados federais do PT? Não, veja, essa questão de se o PT terá chapas próprias para a disputa de deputados federais e estaduais é uma decisão que vai ser do PT. Nós não vamos nos submeter a qualquer imposição de quem quer que seja em que tipo de aliança for. Por isso, o PT vai fazer uma conta que é política, mas que é fundamentalmente aritmética. Onde é que nós temos mais chance de eleger? Eu vejo assim, se é numa chapa em que o PT está sozinho, ou se é melhor numa chapa que envolva outros partidos, ou até mesmo numa chapa que envolva todos. Essa conta não está definida ainda? Não, não. Nós temos que ver o peso que a legenda vai ter nessa eleição, vamos ter que ver quantos candidatos nós temos para cada uma dessas áreas em disputa, não é? Então, esse, por exemplo, é um assunto que nós devíamos estar tratando, independentemente de se vai haver aliança ou se vai haver candidatura própria, porque qualquer que seja o cenário, nós temos que ver isso. O problema do Avante é que, inclusive, nós nem definimos se esse partido está no nosso leque de alianças, não é? Então, é mais uma coisa que mostra que houve uma certa antecipação. Isso teria que ser definido com a direção nacional ou com a direção estadual? Não, com a direção nacional, inclusive. Não sei se vocês se lembram, mas em 2016 nós fomos obrigados a desfazer várias alianças que haviam sido formadas nas eleições municipais com partidos que não faziam parte da nossa política de alianças, né? DEM, PSDB, algumas excepcionalidades aconteceram, mas tivemos que desfazer. Então, não adianta a gente começar a discutir aqui um partido e depois o Nacional dizer que aquele partido não faz parte do leque de aliança. Senador, nesse mesmo evento, Marília Reis e Silvio Costa fizeram uma cena e disse que você não precisava do PSB para se eleger, diferentemente de Jarbas Vasconcelos, que aí, na visão deles, teria mais essa dependência em termos de voto. O que é que você acha dessa declaração? Veja, eu entendo que a discussão que nós estamos travando sobre a necessidade ou a conveniência ou não de fazer uma aliança aqui com o PSB parte de um pressuposto que é o que é melhor para a campanha nacional do PT, a campanha presidencial. O PT não somente quer aprofundar a aliança nacional com o PSB e com o PCdoB, como chegou inclusive a oferecer ao PSB a indicação do candidato a vice na chapa de Lula, ou eventualmente, se Lula não for candidato, na chapa do candidato que venha a substituí-lo. Então, nós não estamos fazendo essa conta de eleger o senador ou não a partir de uma visão regional. Nós estamos discutindo a partir de uma visão nacional, não é? Lógico que o PT aqui tem força, se houver uma candidatura própria, não é impossível eleger um senador, mas hoje o que nós estamos fazendo e estamos discutindo é o que é melhor para o PT nacional. Em quais estados hoje o PSB tem dificuldades para amarrar de uma forma que dê, por exemplo, o tempo nacional do partido ao PT? Porque o que se coloca é que a exigência número 1 do PT hoje é ter essa aliança nacional para poder coligar aqui em Pernambuco. Quais são os estados que estão dificultando isso? Eu vejo algumas dificuldades em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Paraná, e menos um pouco no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Em Minas Gerais, há um desejo do candidato do PSB, hoje pré-candidato a governador, de uma composição com Ciro. Mas não há também da parte dele uma rejeição total a um entendimento com o PT no Estado, que naturalmente se transformaria num entendimento sobre a política nacional. Esse adiamento do ato que vocês teriam aqui para votar, entre ter candidatura própria ou não ter candidatura própria, isso foi adiado. O que se falou foi que, se fosse votado naquele domingo, a tese de candidatura própria teria ganho. O senhor tinha falado que vocês tinham uma pequena maioria antes, uma conversa com a imprensa, tinha uma pequena maioria de delegados, mas era uma pequena maioria. Quer dizer, por que não se botou aquilo à votação naquele domingo? Adiar isso não dificulta mais essa costura toda? Não, pelo seguinte, na verdade, essa eleição ela tem uma característica, uma coisa assim muito atípica, não é? Imagine que nós estamos aqui no mês de junho e em vários estados do Brasil não se sabe quais serão os candidatos a governo e a Senado. A própria eleição para presidente da República ela está
muito indefinida em termos de quem são os candidatos. Há muitos candidatos aí que talvez não cheguem à condição de candidatos, não é? E, portanto, as coisas estão acontecendo num espaço de tempo muito curto, né? Longo prazo, às vezes, é menos de uma semana. E então, como nós estávamos nos entendimentos iniciais com o PCdoB, com o PSB, o entendimento nacional foi de que era melhor que todos os encontros fossem adiados. Não foi só o encontro de Pernambuco que foi adiado, não foi uma decisão para o nosso estado, foi para o Brasil inteiro, para permitir que haja tempo de se fazerem as composições estaduais e até mesmo haveria tempo para trabalharmos a possibilidade da composição nacional, que ainda não está garantida. Na verdade, não é uma imposição, mas essa condição colocada pela Nacional do PT de ter o apoio do PSB para o candidato de Lula, ou de Lula mesmo, se ele for candidato, está no bojo das negociações aí com o PSB de Pernambuco. Diz que Gleisi Hoffmann bate muito nessa tecla quando conversa com o pessoal, quer mesmo que oficialize o apoio do PSB para a candidatura de Lula ou de um indicado dele. Mas há quem ache, dentro desse grupo que defende a candidatura própria, que isso não vai acontecer. Você acha que está perto do PSB anunciar esse apoio oficial ou isso também pode demorar e nem acontecer? Porque há quem defende a tese de liberar os estados, essa coisa está crescendo? Bem, na verdade, eu não tenho acompanhado muito diretamente essa discussão nacional com o PSB, tem os informes que me são passados pela presidenta e por outros integrantes do PT que estão participando diretamente disso, até porque, de toda forma, eu sou parte dessa discussão aqui no Estado. Mas, pelo que eu entendi, não é? Em primeiro, isso não se trata de uma imposição. O PT quer mais do que isso, não é uma imposição. O PT também está oferecendo ao PSB a possibilidade de ter o candidato a vice. E todo mundo sabe que com Lula ou sem Lula, o PT será um partido com amplas chances de chegar no segundo turno e ganhar as eleições. Então, nós estamos reconhecendo no PSB um papel nacional importante, especialmente pela inflexão, pela mudança que o PSB fez no seu posicionamento em relação ao posicionamento que tinha tido no momento do impeachment. Então, hoje o PSB é oposição a Temer, é contra essas reformas, estamos lá trabalhando muitas coisas em comum. Houve muitas pessoas que tinham um perfil mais à direita que saíram, ainda que outras tenham permanecido no partido. E, portanto, o que nós estamos querendo é uma aliança mais ampla, é um compromisso maior, não é? Então, isso, antes de ser uma imposição, é um reconhecimento da importância do próprio partido. Outro candidato que está correndo muito também, buscando o apoio do PSB, é Ciro Gomes, né, presidenciável. Agora tem também, colocam ele como também um dos representantes desse campo de centro-esquerda. Né? Como é que você vê a figura de Ciro Gomes, que também está conversando com o pessoal do DEM, de outros partidos? Você acha que ele pode... Nomes do PT também chegaram a defender, governadores do PT chegaram a defender. Você acha que ele é um nome que pode representar justamente esse espectro? Veja, eu tenho muito respeito por Ciro Gomes, eu acho que é um político muito preparado, que conhece a realidade do Brasil, que tem propostas muito interessantes para o país, muitas delas batem com a nossa posição. Porém, eu entendo que, em primeiro lugar, ele está em busca de um espaço que, queira ele ou não, exige um certo enfrentamento com o PT. Não é? O Ciro Gomes está de olho num eleitorado de centro-direita, mas aqueles eleitores que votaram no PT e hoje têm uma resistência a votar novamente. E ele espera que no segundo turno, se ele for para o segundo turno, ele tenha, por gravidade, os nossos votos ou os votos do nosso candidato. Ele defende o PSB como aliança prioritária também dele, né? Sim, mas os gestos mais firmes que ele tem feito agora em busca de alianças passa pelo DEM, passa pelo PP, passa por partidos. Mas aí ele coloca o PSB primeiro, direita, uma estratégia de primeiro trazer o centro-esquerda para depois ir buscar esses outros partidos. Mas eu não vejo esse empenho tão grande em trazer o PSB quanto está sendo o empenho para trazer o DEM, o PP, o PR, esses partidos, né? Mas também não estou dizendo que ele está errado. O que eu acho é que Ciro... pode ser determinante para consolidar essa candidatura de Ciro, na sua visão? Se o PSB fosse apoiá-lo, daria a ele um perfil melhor para a candidatura. Talvez lhe permitisse
entrar numa área que está, de certa forma, muito vinculada ao PT, não é? O que eu acho que vai acontecer é que ele vai ficar um pouco espremido aí, porque com Lula ou com outra candidatura do PT, eu acho que o espaço na esquerda fica muito congestionado para viabilizar uma candidatura como a que ele tem. E o pior é que, pela direita, nem esses candidatos que se assumem como centro, que não são centro, Alckmin, etc. e tal, também estão imprensados, porque a candidatura de Bolsonaro aparentemente está muito bem consolidada, não deve chegar aí na beira da eleição com menos de 15% a 16%. Não é? E talvez isso seja suficiente para um candidato estar no segundo turno nessa eleição. Então, resumindo, eu acho que nós não devemos ter nenhuma posição hostil em relação a Ciro, não devemos ter uma postura de combatê-lo, mas é necessário lembrar que o PT é um partido que ganhou 4 eleições presidenciais, não é? E em outras 3 ficou em segundo lugar, numa delas foi para o segundo turno, tem 5 governadores de estados importantes, a bancada mais forte na Câmara dos Deputados e uma capilaridade que no campo da esquerda ninguém tem. Então, imaginar uma aliança do PT no primeiro turno, mesmo que o Ciro Gomes seja um candidato que nós respeitamos, não é uma coisa real. É como se em São Paulo se pedisse ao PSDB que não tivesse um candidato ao governo estadual. Senador, hoje o grupo dos Ferreira rompeu com a gestão Paulo Câmara e eles pleiteavam a vaga do Senado na chapa da Frente Popular. O senhor acha que isso vai deixar o caminho mais aberto para as articulações entre o PT e o PSB, já que lá na Frente Popular estão esperando a confirmação do PT na chapa para poder ficar? O senhor Jarbas Vasconcelos? Veja, eu entendo que até o momento em que o PT não tiver definido a sua posição final, é muito contraproducente, é um equívoco fazer essa discussão, não é? Hoje, a posição estadual é a posição de ter uma candidatura própria. Se eu passasse a discutir a situação da Frente Popular ou um eventual espaço do PT na chapa da Frente Popular, eu acho que, ao invés de ajudar essa discussão, eu acho que a gente estaria complicando. Por isso eu tenho preferido não me manifestar sobre isso. No momento em que, se vier a acontecer a aliança, isso acontecer, aí então nós vamos ter uma liberdade para dentro do partido como um todo a gente discutir esse tema. Agora o senador Jarbas Vasconcelos foi alvo de muitas críticas nos últimos dias, porque chegou a dizer que não teria dificuldade em pedir voto para o senhor. Estar num palanque com Jarbas Vasconcelos hoje seria um desafio muito grande para o senhor? Na verdade, eu vi e registrei publicamente que foi uma posição assim muito elegante da parte dele, foi uma posição de uma educação política assim, que realmente eu reconheço como uma coisa importante. Mas eu vou ter que usar o mesmo argumento, né? Eu, inclusive, me manifestei do ponto de vista do mérito da questão, porque eu acho que eu estaria me metendo num debate que ainda não é o nosso. Nós não estamos em aliança com a Frente Popular para começar a dar pitaco na vida dos outros. E, ao mesmo tempo, no momento em que eu faço isso, para o PT, internamente, é como se nós não estivéssemos considerando a outra alternativa, que também é plausível, de termos uma candidatura própria. Há quem diga hoje, só para a gente encerrar, que o ex-presidente Lula viu essa candidatura de Marília Reis aqui como uma candidatura que cresceu muito e que ele estaria animado. Ele teve encontro com o deputado Silvio Costa recentemente, no último dia 29 de maio, e que isso teria motivado essa decisão até de Silvio Costa de aceitar. O senhor tem conversado com o Lula, tem alguma conversa marcada com ele? Qual é o peso dele nessa decisão hoje do PT aqui coligar ou não com o PSB? Eu estive com ele naquela primeira semana da prisão, não é? Tivemos lá uma comissão de senadores e, naturalmente, que havia muitos assuntos a serem tratados, né? E especificamente questões estaduais não foram tratadas. Mas eu tenho conversado semanalmente com a presidente Gleice, que tem estado com ele semanalmente. Quando ela não o visita na quinta-feira, eles trocam muitas cartas entre si e os temas estão sendo conduzidos, né, a partir daí. E aí eu digo com toda certeza, se a presidente Gleice não trouxe essa leitura do presidente Lula, é porque isso não foi motivo das conversas dela com ele. E ela é
a principal porta-voz daquilo que o presidente pensa hoje. Não estou dizendo que não existiu, mas se existiu, pelo menos ela que verbaliza o que ele efetivamente está pensando, em nenhum momento trouxe uma posição como essa. Lógico que nós respeitamos, achamos que é positivo o movimento que Marília Reis tem feito, os outros candidatos também têm feito, Oliveira e o Odaci, mas eu creio que esses movimentos têm que ser feitos aí com muito cuidado. Pois é, Humberto, o tempo é curto, é muito assunto ainda para falar, mas chegamos ao fim do nosso programa no Cafezinho. Queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Renata, obrigado. Obrigada, senador. Obrigada, Daniel. E é isso, pessoal. Até a próxima edição do No Cafezinho.